Vovó, eu tô com fome. Você pode fazer bolinho? Eu vou almoçar na casa da minha vovó. Vovó, faz brigadeiro pra mim de sobremesa. Mamãe, faz bolo. Que delícia! O fogão de lenha, a comida farta. Nossa, quanta gente reunida em volta de uma mesa. Ainda me lembro da panela de barro, do cheirinho do tempero sapecando no fogo, do avental e do caderno de receitas da vovó. Mas o que são os cadernos de receitas? Simples folhas manuscritas com ingredientes, quantidades e modo de fazer? Não. Os cadernos de receitas harmonizam em si a história de uma família, suas lembranças, a memória de uma época, seus laços, suas impressões. Os cadernos e os livros de receitas revelam a cultura de um povo. Marcos Gávio Zapitius, um festeiro dos arredores de Roma, publicou na Idade Média um dos primeiros livros de receitas que se tem notícias. No Brasil, os livros de receitas chegaram com os colonizadores portugueses. Aos poucos, essas receitas europeias foram sendo adaptadas à realidade tropical, ganharam a contribuição indígena com ingredientes como a mandioca e o milho. Mais tarde, foi a vez do negro dar sua participação. A presença dos escravos na cozinha introduziu aos pratos novos condimentos. Dessa miscigenação de sabores, nasceu a culinária que hoje conhecemos como a cozinha brasileira. O caderno de receita ganhou destaque no fim do século XIX, quando a alfabetização feminina tornou-se mais comum. Ela era uma peça do enxoval. Toda moça prendada, mesmo antes de se casar, já preparava o seu caderno com as receitas que aprendeu com a sua mãe e avós. E neles já iam colecionando recordações. O meu primeiro caderno que eu fiz, olha só, esse é meu, foi feito em Mogi das Cruzes no ano de 1956. Virgem Maria, o livro tem meio século, o caderninho tem meio século. Quando eu era menina, mais nova, eu gostava de recortar, então eu montei minha capa. De um lado eu fiz de salgados e do outro lado eu fiz os doces. E eu guardei, porque aqui tem umas receitinhas que moram no coração da gente. É disso que eu guardei. Cada caderno revela a personalidade de suas donas. A caligrafia impecável, as capas decoradas, festivas ou mais clássicas. E também a linguagem. A forma de escrever revela a época em que viveram e até mesmo sua classe social. As folhas estão até soltas, mas com uma letra muito bonita, que foi uma caligrafia bonita, que era da minha avó. E ele é de 1908. Uma parte que em especial me interessa é a linguagem. Eu acho a linguagem do livro de receita muito interessante. E quanto mais antigo, mais interessante. É até poético. Não é? Então, você pega um livro antigo e fala assim, por exemplo, deitar 5 claras num prato raso. Não é bonito isso? Você deitar as claras num prato? Ah, eu acho lindo. Acho que a linguagem é legal. Tem um pão de mandioca, por exemplo, ela fala assim, amassa-se à noite 1 libra de farinha de trigo para fermento. No dia seguinte, ajunta-se, não é juntar, é ajuntar. Ajunta-se um prato bem cheio de mandioca coada. Olha aí a questão indígena, bem parecido com os índios, né? Os cadernos de receitas da vovó foram escritos com o português arcaico, com suas capas rasgadas e folhas amareladas. Talvez seja o documento mais acessível para que as novas gerações conheçam a proveniência de nossa linguagem. As receitas mais antigas pediam 12 ovos, muita manteiga, leite. Afinal, são de uma época em que as famílias eram numerosas e as refeições eram verdadeiros rituais. A mesa bem posta, a louça impecável. A palavra colesterol não existia, né? Não existia isso aí, nada. Muito açúcar, muito ovo, banha, né? Banha. A família da minha mãe é de Minas e a vida inteira a gente comeu com banha. Horário de comida
era um ritual, como diz aqui a minha amiga, um ritual, modo de se sentar à mesa, de se portar, o que podia fazer, o que não podia, o que criança não existia principalmente, então tinha que ficar quieta, então aquelas coisas, não é? Então tudo isso a gente herdou e muito dessa minha avó materna. O requinte das mesas de doces, pelo menos que na minha casa minha mãe preparava, é que os doces eram colocados em compoteiras, como essas que nós estamos, com esses exemplares. E ficava um colorido, diversificado, o doce de cidra, todo raladinho, feito, caseiro, verdinho. O doce de mamão também conservava uma tonalidade, um verde um pouco mais esmeraldino, eu diria. O doce de abóbora, colorido, maravilhoso. 2 dúzias de ovos, uma garrafa de leite. Portanto, era aquele leite ainda de garrafa, não é? 2 xícaras de manteiga, engrossa-se com fubá mimoso. Olha aí, o fubá mimoso, não é? Até hoje, preparar um bom prato é simples pretexto para reunir a família, melhorar relações de convívio, trocar afeto. Fazia uma reunião de família com comida. Aí vinha aquele tio que sabia fazer o tutu de feijão mais gostoso, você é o responsável. Você que assa bem a carne de porco, você vai ser o responsável. Você que faz isso. Naquela reunião a gente tinha aqueles momentos mais alegres, mais gostosos e que a gente tem lembrança. Acho que o essencial da refeição, da alimentação, da nutrição é realmente a gente fazer as coisas para agradar as pessoas, sempre. Certas épocas a gente procurava se reunir para fazer as comidas que, como diz o ditado, que vai sujar uma panela só e todo mundo vai ficar satisfeito, né? Que dá trabalho. Não é trabalho, porque cozinhar acho que é um prazer, né? Não é? Todas as quarta-feiras, vem meus filhos, neto, nora, jantar aqui comigo. Aí eu faço aqui costelinha de porco com batata dorê, ou se não, faço uma rabada, arroz com suã, faço a galinhada, né? E bacalhoada. Acabei de comprar bacalhau, fazer a bacalhoada. Ah, era uma delícia. Eu particularmente, eu adoro cozinhar no fogão a lenha. E na casa da minha avó, eu me lembro que a gente ficava sentado, era um fogão, acho que 4 vezes maior do que esse. Então a gente ficava sentado no rabo do fogão a lenha. Então todo dia de manhã eu tinha broto, tinha bolinho de chuva, café com leite com farinha de milho e queijo, tudo feito lá. Farofa de fubá. A culinária do Vale do Paraíba teve grande influência dos tropeiros bandeirantes. É a chamada cozinha caipira. E porque a gente sabe que a culinária daqui, como a Carmen Silvia já falou, é resultado da ação de bandeirantes, de tropeiros que iam e vinham pela serra, iam formando famílias. Então a gente herdou tudo isso com poucas diferenças, né? Particularmente em Caçapava, preserva-se a tradição de alguns pratos. O toucinho à pururuca, o cuscuz caipira. Eu vou preparar um cuscuz, porque é um prato que eu sempre gostei e a avó do meu marido fazia. Só que ela fazia um cuscuz mais sequinho, e aí eu fui adaptando, colocando o meu jeito, até que saiu esse cuscuz que eu vou passar hoje para vocês. 1 xícara de azeite e mais um pouquinho de alho e sal. Vou dar uma fritadinha. Colocamos também uma cebola, picadinha. E colocamos 4 xícaras de água. E aí nós vamos refogar o nosso pimentão. Meio pimentão vermelho, meio pimentão verde, salsinha e cebolinha, que não pode faltar, né? Aqui. E 8 tomates batidos. Nós vamos deixar cozinhar por uns 15 minutos, mais ou menos, tá? Enquanto isso, a gente vai acrescentando o palmito, sardinha, uma lata de sardinha e uma lata de atum. Pode ser farinha de milho ou flocos de milho
pré-cozido, que até facilita mais na hora do cozimento. Aqui. E agora a gente vai mexendo até dar o ponto, se misturando, até formar uma massa. E ele já tá no ponto. Já cozinhou. Conta bastante. Conta, opa. Apresentação. É tudo quase, né? Agora a gente coloca com cuidado para não estragar a nossa decoração. Cedo eu fiz um outro e agora nós vamos desenformar, tá? Aqui. Tadinha. E esse daqui mais tarde a gente já pode tirar daqui. Agora a gente vai experimentar. A pamonha e o bolinho de quermesse também estão no caderno de receitas da vovó caçapavense. As comidas, a gente percebe que em todo lugar a comida é um motivo para reunir as pessoas, como nós somos reunidos aqui hoje, né? Então a minha avó, como ela fazia a pamonha, era um motivo para reunir os filhos e filhas, né? Para conversar, porque às vezes normalmente eles não iriam lá assim de bando, todos, né? Para conversar. Então a pamonha, como eu estava falando antes, a pamonha era feita então em família. Então um limpava, o outro ralava, o outro cozinhava e depois a gente dividia tudo. O bolinho caipira de caçapava. Vou pôr só a metade dessa água, Adriano, porque já pôs o... E é caldo quinor dissolvido. A carne moída, que são 250 gramas. O sal, que é 1 colher de sopa. Cheirinho verde, pode ser coentro, alfavaca, cebola. Há quanto tempo a senhora faz essa receita? Há uns 32 anos. Agora tem que pôr a mãozona mesmo. Aprendeu a fazer bolinho? Olha, aqui na igreja, da igreja matriz de São João Batista, a gente participava das quermesse e da reforma da igreja, então a gente fazia muito para vender, para arrecadar dinheiro para a reforma da igreja. Então, gente, é fácil, muito fácil. A receita está aí certinha. Aí a massa até dá bem liga. Aí enrola os bolinhos e frita. Põe aquela panelinha com óleo pequena. Agora a gente enrola os bolinhos aqui, ó. Tem que ser na mão mesmo, porque não adianta. Dá uma molhadinha para não grudar? Já tem moça de 20 anos, 19, 16. Já tudo sabe fazer. Aprenderam com a senhora? Aprenderam. Bolinho de chuva, bolinho desse caipira, de farinha de milho com mortadela. É muito bom. Esse é diferente. É, Receita diferente. esse é. Farinha de milho, a massa bem recheia com mortadela. Fica muito bom. A paçoca de amendoim, a farofa de içá e a quirelinha são pratos típicos que nasceram na roça e ainda hoje estão presentes à mesa. A minha mãe. Minha mãe desde criança como eu sou do Vale do Paraíba, né, tradicional do mês de outubro, que
A farofa de sá, que sai só no mês de outubro. Tem um amigo nosso que ele não mata formigueiro na propriedade dele só para ele pegar e sair e vender no mercado. Dá uma sapecada nele aqui no fogo, né? Tira a asa e daí pode guardar congelado. E daí para guardar numa lata, numa vasilha para ir comendo, aí faz a farofa. Então eu coloquei o óleo, um dente de alho picado, e agora nós vamos jogar a içá depois de limpa. Agora vai fritar, porque agora ela tem que ficar mais escura. A içá que tiver vermelhinha, ela tem que ficar escura. E tem que estar no ponto certo na hora de jogar a farinha, para ela não queimar, né? Senão altera o sabor. E agora aqui tem que ficar mexendo. Ah, dá, por isso que é o caviar do caipira, né? Agora ele já tá torrado, ó. Tá torrado, agora nós vamos colocar. Agora é só colocar um tanto de farinha. Aí agora feito isso, daí pode guardar num vidro, numa lata, que dura, pessoal, tampado. O pessoal guarda durante o ano, né? Pra ir comendo. Não. Essa é a farofa de içá. Mas, dona Miriam, e a senhora faz a paçoca? A senhora mesmo faz? Faz, fica em casa mesmo. Como que é? Como é que faz? É. O menino